viajantes, e eu gosto sempre, né, de destacar o Parque do Descobrimento, que atualmente está fechado devido à invasão que ocorreu nos últimos dias lá. Está sendo negociada, né, a devolução do parque para a gestão do ICMBio, e outros parques como o Monte Pascoal, como o Parque do Pau-Brasil, e especialmente o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, o nosso primeiro Parque Nacional Marinho, que é uma referência no mundo inteiro para esse segmento de turismo, para esse segmento de viagem. Nós estamos ao vivo também pelo Instagram do programa Turismo na Onda. Vamos deixar esse bate-papo com o professor Wilson gravado aqui. E mais uma vez, né, agora para quem nos acompanhar aí pelo Instagram, um bom dia, professor. Vamos falar um pouquinho então da pesquisa, da importância dessa pesquisa para uma região, né, ou para um destino turístico como Prado, professor. Bom, mais uma vez, bom dia. É importante eu também me apresentar. Eu sou o professor Wilson Alves Araújo, sou professor titular da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, campus Eunápolis, né? Essa universidade está inserida dentro da Costa do Descobrimento, oferece cursos de bacharelado e licenciatura, nos bacharelado, administração e turismo. É bom realçar esse aspecto para todos, mais ouvintes, para quem está nos acompanhando também ao vivo pelo Instagram. Eu estou, né, num programa de pós-doutoramento na Universidade do Sul da Bahia, Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas, no programa de Ciências e Sustentabilidade. Então, sou doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente e estou cumprindo esse estágio pós-doutoral no programa que eu gostaria aqui de divulgar para todos, né, rádio ouvintes Prado FM. É um programa de mestrado, no futuro, quiçá, teremos também o doutorado, e Ciência e Sustentabilidade abre a possibilidade para todo pessoa graduada que já tenha feito a sua graduação, pense em projetos que desenvolva na sua área específica com o aporte ligado à questão da sustentabilidade. Então é importante dar essa informação como preâmbulo. E o desenvolvimento econômico, social, ambiental, institucional é muito importante que ocorra em todas as atividades. No caso do turismo, realça-se a importância de uma atividade do setor terciário, que ela gera uma possibilidade muito grande em todo o nosso território brasileiro de gerar emprego e renda num número significativamente importante e que vai contribuir para a inclusão social e econômica de muitas pessoas ao longo de todos esses destinos turísticos. Então, é uma atividade que ainda utiliza com intensidade os recursos humanos, né? Nós estamos discutindo a fronteira da ciência agora, a inteligência artificial, ou seja, as tecnologias alcançaram um grau de desenvolvimento tão expressivo que nós estamos hoje numa mudança de paradigma, né? Numa inovação tecnológica muito abrangente, muito profunda, que é o uso das tecnologias digitais, especialmente da inteligência artificial. O turismo vai também se utilizar dessas ferramentas, mas, como eu falei, realço a importância dessa atividade, porque ela gera ainda muita labor, muito trabalho, e as pessoas estão incluídas dentro desse processo e que tem que ser feito de uma maneira harmoniosa, né, inclusiva, para que todos saiam bem atendidos nas suas anseios pessoais e familiares. Professor, o senhor tocou aí num ponto que é justamente a utilização de inteligência artificial, e a inteligência artificial hoje, a gente já fala de inteligência artificial já pensando inclusive nos robôs,
né, no atendimento, né, não só no atendimento robótico utilizando a inteligência artificial, mas inclusive no robô substituindo o ser humano, né, em várias atividades. A gente tem acompanhado aí, é uma realidade já forte em outros países, no Brasil ainda nem tanto. No Brasil ainda a gente está mais acostumado já até numa determinada ligação que antes você já falava direto com o atendente, e hoje você tem toda aquela sequência, né, da inteligência artificial conversando com você e evitando até que um ser humano precise te atender. Isso diminui o posto de trabalho, pode aumentar no sentido a agilidade até no atendimento, mas a gente já sente isso, já sente essa falta às vezes de conversar com alguém. E em restaurantes e até mesmo no receptivo de pousadas, de hotéis, a gente tem visto aí alguns robôs já fazendo esse trabalho, né, de receber o hóspede ou receber o cliente num determinado restaurante, e muitas vezes até o trabalho de garçom também sendo feito por algumas unidades aí inteligentes, né, que se podemos dizer assim, fazendo esse atendimento, fazendo esse contato. Eu tenho para mim que por mais que você agilize e tenha pontos positivos nesse tipo de ação, eu não vou aqui nem entrar no mérito da questão da diminuição de postos de trabalho. Mas na pousada, por exemplo, tem hora que chega um determinado hóspede e aí você já sente o hóspede, se ele gosta mais de conversar, se ele é uma pessoa mais fechada um pouco, e a gente já respeita isso também. Mas via de regra, a gente, aliás, eu costumo dizer o seguinte: ninguém sai e programa uma viagem de férias mal-humorado. Todo mundo já sai de bem com a vida para fazer uma viagem. Com certeza. A pessoa às vezes fica irritada porque começa a se frustrar, né? Então, todo mundo que chega ali na pousada, via de regra, é gente bem-humorada. Pode estar cansado da viagem, mas está feliz por estar realizando até um sonho de voltar ou de vir para conhecer o prato. Então a pessoa chega ali, a hora que a gente começa a passar algumas informações, falar da cidade, falar do nosso litoral, falar das opções de passeios, como eu citei aqui agora, os parques nacionais, o período de observação de baleias, alguma curiosidade sobre baleias, alguma curiosidade sobre o parque, a questão cultural nossa, como é rica, você percebe o encantamento das pessoas. E aí eu queria já enveredar, né, nessa parte aí da pesquisa, digamos assim, dessa questão da inteligência artificial e da sua visão pessoal, quanto a essa falta de contato, às vezes, essa falta literalmente de humanidade, né, no contato ali de quem está chegando com quem está recebendo. Se num futuro próximo, e que pelo que parece cada vez mais próximo, se a gente tiver um atendimento autônomo, como hoje já acontece muito nos aeroportos, você chega ali num totem, faz o check-in e não conversa com ninguém, despacha sua bagagem, praticamente sem contato nenhum com. E como é que o senhor vê tudo isso e como que isso entra aí nessa pesquisa do senhor atualmente? Olha, você tocou num ponto real, a realidade. Primeiro quero exaltar e apontar a capacidade que nós temos, os brasileiros e brasileiras, de assimilar novas tecnologias. Nós somos uma nação que tem na sua história essa capacidade de adaptação. Nós não somos refratários às novidades, seja na moda, seja na cultura, nas artes, muito menos na tecnologia. O brasileiro tem a capacidade de absorver e utilizar com bastante propriedade. Você vê no dia a dia aí que as pessoas hoje todas têm um smartphone, um Android, fazendo a sua vida no celular. Então esse é um exemplo. Temos que encarar a tecnologia, a high-tech, como aliado e como propulsor de qualidade de vida.
né? Pode e vai ocorrer em várias, já está ocorrendo em várias cadeias produtivas, a substituição de pós-trabalhos por equipamentos, por máquinas. A robotização não é uma novidade, já vem de 2 décadas mais ou menos, tá? Então a inteligência artificial ela tem que ser usada em prol de todo um sistema, né, no caso dos arranjos, para que haja maior desenvolvimento e especialização daquele arranjo, né? Então você deu um exemplo muito bom. Uma área, parte das nossas viagens, grande parte são feitas por modais terrestres e aéreos e, enfim, fluviais. Se você entra no terminal do aeroporto, você faz todo o seu check-in, embarca, vai embora, faz no próprio celular, aplica o QR Code na entrada, vai embora, tem pouco contato com as pessoas. E isso está acontecendo, vai acontecer em todas as atividades. O turismo não vai ficar à margem desse processo de desenvolvimento tecnológico, né? Mas ressalto que há um espaço e que é uma coisa importante, que são as relações humanas. Então o turismo ainda é feito com relações humanas, por pessoas, através de pessoas. E isso pode e deve ser tratado como um diferencial competitivo para cada atividade. E no segmento turístico é um destaque. Perfeito. Pegar as relações interpessoais, né, dentro das organizações e nas relações cliente-fornecedor desses serviços, ter a melhor relação possível, satisfazer e agradar e encantar o cliente, né? O cliente vai ser cliente usando o sistema analógico ou usando o sistema tecnológico. E ele precisa estar satisfeito com o seu destino que ele escolheu, né? Você falou de uma das modalidades de turismo, né? O turismo customizado, aquele que você programa o destino de acordo com sua satisfação. Então, sempre temos que ter em mente que o turismo vive de experiências e que as experiências sejam sempre agradáveis, boas e fiquem na memória como um fator positivo e não uma coisa desagradável, que pode começar lá no embarque, quando o voo é adiado ou cancelado, mas pode correr tudo normal, céu de brigadeiro, você fazer todas as imagens, essas gravações, postar nas redes e do início ao fim da sua viagem você ter uma experiência maravilhosa. Perfeito. A gente, eu sempre aqui na rádio falo que hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? O volume de informações que a gente tem e a possibilidade de pesquisa imediata sobre qualquer assunto, hoje é praticamente infinito isso, e a inteligência artificial veio para ampliar ainda mais essas possibilidades de colocar o conhecimento na palma da nossa mão. Mas que a gente precisa tomar cuidado, porque apesar de todo o mundo tecnológico que a gente está vivendo hoje, todo esse mundo mesmo, né, de tecnologia que a gente tem acesso hoje, tudo na velocidade da luz, nós somos analógicos. E já temos visto aí alguns casos de problemas acontecendo porque as pessoas querem absorver tanta informação, como se fosse uma máquina também, como se fosse quase que um aparelho celular, né? As pessoas querendo estar acompanhando tantos grupos, tá presente em tantas redes sociais e vai se esquecendo do mundo à sua volta, né? Da família, dos amigos que estão ali à sua volta. De ler um bom livro. Parar, de ler um bom livro. Né? Seja qual a área da literatura, né? De estilo, um romance. E que todo esse imediatismo e a facilidade de você correr o dedo na tela e mudar de assunto, né? E essas estatísticas que já foram levantadas, né? Por exemplo, a pessoa não fica mais do que não sei quantos segundos ali lendo uma informação na tela ali junto com uma imagem, e aí já passa para outra, e vai criando o hábito do cérebro de não se
se concentrar durante muito tempo, e tem trazido, inclusive, já foi identificado, uma dificuldade, às vezes, de se concentrar numa leitura mais prolongada de um livro, por exemplo. Né? As pessoas ficam entediadas, e outro dia eu estava lendo um texto justamente falando da importância do ser humano se sentir entediado para que o cérebro possa desenvolver a capacidade de criação. Né? Então, esse imediatismo de ficou chato, passa para frente, lê outra coisa, ficou chato, passa para frente, lê, cansei, passa para frente, lê outra coisa, isso vai tirando a capacidade da gente se sentir entediado, e não estando entediado, você não tem a necessidade de criar nada para superar aquele tédio, ou o que está provocando aquele tédio. Então, são coisas que a gente precisa equilibrar bem. Como dizia a minha avó, medir bem a água e o fubá para o angu não encaroçar, né? Com certeza. Então, nem tanta tecnologia, mas também nem tanto falta de tecnologia, que traz boas coisas. Professor, vamos falar um pouco mais sobre a pesquisa especificamente. A pesquisa é direcionada aos meios de hospedagem, que o senhor tem feito hoje. Veja bem, a cadeia produtiva do turismo, ela abarca 52 a 56 atividades. Era 52 há algum tempo atrás, eu acredito que hoje mais 4 atividades estão compondo essa cadeia produtiva. Então são 56 atividades, né? A gente fala a jusante e a montante, né? Então são vários setores que estão envolvidos. Mas existe um núcleo, toda a cadeia produtiva tem um núcleo. O núcleo, né, do turismo são os meios de hospitalidade. Então, hotéis e pousadas, né, fazem parte desse núcleo. Então, a gente desenvolve a pesquisa fazendo, né, incluindo nessa pesquisa questionários que envolvam hotéis e pousadas nessas localidades. Nesse momento, Prado, e no momento, no mês que vem, Porto Seguro. Vamos tratar da costa das baleias e da costa dos descobrimentos. Certo. Né? Acreditamos que em julho nós já tenhamos essa pesquisa estruturada e vamos divulgar aqui antecipadamente. A gente avisa o trading, avisa os atores políticos, sociais, econômicos, institucionais da região. O resultado da pesquisa, vamos fazer aqui na cidade, com certeza, um encontro para mostrar em primeira mão esses resultados. O que se pesquisa? O turismo sustentável. Então a gente trabalha com dados agregados, dados macro e micros da atividade turística, né? A gente usa dados do IBGE, a gente usa os dados @cidade do IBGE, a gente usa dados do Ministério do Trabalho e Emprego, somente através da RAIS. Isso gera um monte de informações, são tratadas e compiladas e vão apontar ao longo desse período, 2010, 2015, 2020 e 2024, como se comportou a aglomeração produtiva, o arranjo produtivo local do turismo nesse período. Então a gente vai ter uma história, uma linha, né, que a gente vai olhar e analisar o comportamento dessa atividade tão importante para os municípios, tão importante para essa região. O viés, o link com a sustentabilidade ambiental também é tratado. Então a gente tenta medir o grau de concentração da atividade econômica, turismo, e o nível de sustentabilidade ambiental, ok? E esse resultado vai apontar, temos resultados de 2018, foi publicado em 2019, e vai haver uma possibilidade de todos nós olharmos e verificar qual o estágio atual. E isto são instrumentos, ferramentas e informações que os operadores do turismo, que estão envolvidos em toda essa cadeia do turismo, e os atores institucionais e políticos possam lançar novos projetos, novos programas, novas políticas públicas vocacionadas para o turismo. Com que intuito? O desenvolvimento sustentável. Perfeito. A questão ambiental, ela é fundamental e assim, eu já há muitos anos venho falando que, considerando a prefeitura, né,
a Secretaria de Turismo precisa estar de mãos dadas com as outras secretarias, com a Secretaria de Meio Ambiente, ela precisa andar abraçada, né? Eu me lembro lá no interior de Minas, uma cidade lá próxima a Diamantina, que tem um rio muito bonito, inclusive um rio com uma praia de areia branca, mas uma coisa impressionante, a praia lá na margem desse rio. E sempre no verão eles colocam uma faixa lá. Imagina essa praia poluída, você voltaria? Interessante. Então, é assim, não é agressivo com ninguém, não é, mas desperta uma consciência de uma forma, uma frase que desperta uma consciência de uma forma muito interessante, né? Imagina essa praia poluída, você voltaria? Você colocou uma questão, Wander, que o desenvolvimento, ele é multidimensional. Ele abarca todas as áreas do conhecimento, todas as áreas da atividade econômica, social, política e cultural do povo. Não se faz desenvolvimento só com infraestrutura, ela é pré-requisito e fundamental. Não se faz desenvolvimento só com tecnologia. Não se faz, enfim, as relações humanas que tem que mediar esse processo, e deve-se contar com todas as áreas do saber. Toda a ciência, ela é necessária para se promover um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento eco-sustentável. Então, temos muitas coisas a serem desenvolvidas por todos os atores que atuam aqui no extremo sul da Bahia, pelos professores, pesquisadores, pelos empreendedores individuais, pelo setor público. Olha, é uma obra a ser construída a muitas mãos, né? Então, uma das contribuições da academia, da ciência, é através dos seus programas, né, de pós-graduação, tanto no nível estrito sensu, mestrado e doutorado, né, quando nos cursos de pós-doutoramento, a gente está desenvolvendo pesquisas que dialoguem com o interesse da sociedade. E turismo é uma das atividades mais importantes do extremo sul da Bahia. Então, pode e deve ser objeto de discussão, de delineamento de caminhos que promovam o desenvolvimento da região, né? Então, essa é a intenção. Então, nós estamos fazendo essa pesquisa, conclamo a todos, rádio ouvintes, que estejam ligados ao setor, especialmente o pessoal das hotéis e pousadas, seus diretores, seus proprietários, seus gerentes. Alguns já estão participando, já fizemos uma participação atualmente aqui com 15 a 16 pousadas. Ainda essa semana e na próxima nós vamos fazer essa atenção a essa localidade. E pretendemos, lá de 2016, quando a pesquisa foi feita, foram 29 meios de hospedagem. Nós pretendemos fazer de 30 a 35 dessa oportunidade. E eu quero já antecipadamente agradecer a toda a comunidade do Prado, né, em especial esse segmento tão importante que é o turismo, especificamente os meios de hospedagem. Os que já participaram, fica aqui minha gratidão. Os que vão contribuir com a pesquisa, meus agradecimentos. E a oportunidade de estar na Prado FM hoje falando do assunto é uma oportunidade ímpar, e quero agradecer a todos vocês. É importante essa colaboração, né, de todos, especialmente do pessoal aí de meios de hospedagem, porque é um trabalho acadêmico que traz uma oportunidade de todos nós conhecermos um pouco mais o nosso destino turístico, a nossa região turística. Eu venho... Pode falar. Depois queria pegar um gancho e falar sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, que é um programa da nossa Universidade Federal do Sul da Bahia, da Rede EVA, do qual você já tem conhecimento, participa e vai participar mais. Sim. Porque nós pretendemos trazer essa expertise,
esses estudos e os projetos que nós estamos desenvolvendo nesse programa na universidade, né, aqui do campus Paulo Freire, da UFSB, através da Rede EVA, que é um grupo de pesquisa e que está bem, com objetivos bem claros e bem ousados. Sim. Né? Sim. De primeira mão, nós estamos implantando, através de um projeto, o professor Gilson Monteiro à frente, o professor Dr. Gilson Monteiro, que está agora no programa de pós-doutoramento da USP, e eu como ajudando na coordenação também, com vários professores, vários estudantes, técnicos, empresários, enfim, são 90 ou são 94, 97 hoje membros desse grupo, de várias universidades, né? E estamos desenvolvendo utilizar a inteligência artificial para promover uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. O caminho, a plataforma é a educação básica. Então, escolhemos o eixo da educação básica, estamos sendo muito bem acolhidos em Caravelas. Acho que vamos ter um projeto piloto, está em fase de elaboração, uma área de 150 metros quadrados, construída dentro do que se especifica para esse projeto. Está lá toda a questão da realidade virtual, dos laboratórios de fabricação, Lab Maker. Nós vamos começar aqui na região um primeiro projeto piloto no Prado, em Teixeira de Freitas, no campus, e vamos propagar para todos os municípios. E a ideia é, através dos atores políticos, sociais e econômicos do Prado, trazer aqui para o Prado também. E é para já. Que coisa boa. Eu tenho acompanhado lá os debates, as conversas lá no grupo da Rede EVA, e realmente é um grupo que rapidamente tomou um corpo, né? Tomou uma dimensão impressionante, e a gente só tem a agradecer pela oportunidade de estar participando, de estar adquirindo cada vez mais conhecimento e ver essa possibilidade de transformação, né, para toda a região. Um gancho que ele faz parte desse painel é a internacionalização. A internacionalização da educação superior, a internacionalização das pesquisas, a internacionalização dessas atividades. Esse projeto, como outros que a gente discute nas universidades, tem esse objetivo: trazer para a nossa região aquele intercâmbio, aquela naturalidade. Eu acho que a gente tem que chegar aqui no Prado e olhar, ver vários atores, vários membros da ciência ou dos estudos ou da parte empreendedora transitando na nossa cidade como se estivesse lá na Europa ou na América do Norte ou na Ásia. E essa coisa é uma lacuna que ainda não preenchemos na nossa região. A internacionalização das nossas relações. Sim. E a universidade, os estudos, as trocas, as vivências nessa área é uma das portas que a gente pode utilizar. Então, não só o projeto EVA, não só o turismo sustentável, não só as atividades das universidades, e aqui eu posso falar da UNEB e da UFSB, tem esse propósito da internacionalização. Eu brigo com isso há 15 anos. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de entrar num restaurante, num bar ou numa galeria de arte e ver vários alunos, estudantes de outros países convivendo conosco. E os nossos estudantes, que vão sair da educação básica, que vão cumprir o ensino médio daqui a pouco, estarem viajando, vivendo no mundo. Está faltando essa experiência e essa vivência para todos nós. Tendo essa oportunidade de intercâmbio mesmo. Com certeza. Né, essa troca de experiências. E o senhor tocou num ponto, inclusive, da própria pesquisa, né, falando aí de meio de hospedagem. A gente está caminhando já para finalizar o nosso programa. O papo é bom, e quando eu assustei, que eu olhei para o relógio ali, eu convidei o professor e vim pensando, ele deve poder ficar lá uns 10, 15 minutos, e nós ficamos aqui. Que bom que o senhor pôde ficar, e enriquece muito, e já fica o convite, né, para, se de repente puder agendar
parte da pesquisa na próxima semana, da pesquisa de campo aí, para quinta-feira, para a gente continuar o papo aqui. É sempre muito, muito bom e tenho certeza que nós todos, os ouvintes também, estão aproveitando para aprender muito, inclusive sobre essa importância dos dados técnicos, né? Eu estava fazendo agora, recente, um curso sobre coleta e análise de dados através da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secretaria Estadual. Eles convidaram para fazer esse curso e uma alegria muito grande a gente poder participar, receber o convite, poder participar e aprender um pouco mais sobre isso. O senhor falou sobre meios de hospedagem, a pesquisa em meios de hospedagem como um termômetro, digamos assim, para a análise técnica aí do turismo. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui para que a população em geral possa compreender isso, porque muitas vezes a gente vê uma foto de uma praça cheia e o texto dizendo que o turismo está bombando e coisa, e às vezes os meios de hospedagem não estão lotados, né? Então, nós tivemos uma experiência nesse sentido agora no Prado Motorrock, né, onde um evento maravilhoso, né, eu tive a oportunidade de estar à frente desse evento durante muitos anos e de fazer esse evento com quase 10 dias, né, e a gente tinha uma boa taxa de ocupação distribuída durante todo o evento. Hoje, a gente viu a foto da praça, realmente uma coisa impressionante, a praça super lotada, né, na sexta-feira, com uma atração nacional que veio aí, o Falcão, mas a gente percebe que são muitas pessoas da região que vieram ver o show e depois foram embora, porque com os donos de meios de hospedagem e até de área de camping que eu conversei, e aí, como é que foi a procura aí? O pessoal bateu muito aí na porta procurando vaga? Não. Lá na minha pousada também nós não tivemos ninguém procurando vaga, apesar da praça super lotada, nós não tivemos ninguém procurando vaga. A nossa pousada, graças a Deus, estava cheia durante todo o período, até essa semana a gente ainda tem hóspedes lá também, muito pelo trabalho que nós temos feito aí durante esses 15 anos de pousada Água de Coco aqui no Prado. Mas a gente observa isso, né? Então muitas vezes você tem um investimento alto, você realiza um determinado evento, e aí eu estou usando aqui como exemplo o Prado Motorrock, mas qualquer outro evento, você tem um investimento alto para realizar um evento e às vezes não tem o retorno que o turismo bem trabalhado, o turismo profissional, como eu gosto de dizer, poderia dar. E muitas pessoas que não têm essa visão, não têm esse conhecimento, não têm às vezes essa experiência de já ter vivenciado uma situação dessa, vê a cidade, né, a praça lotada, tem um bom movimento na cidade, mas não tem a dimensão que poderia ser muito mais e está gerando uma condição de vida muito melhor para todos os moradores da cidade. Então, quando a referência é o meio de hospedagem, uma pesquisa técnica, eu vejo que realmente esse tipo de análise está no caminho certo. Né, que eu venho fazendo aqui, né, que a praça cheia, o restaurante está vendendo, ótimo, porque naquele momento ali, pontualmente ali, mas isso não poderia ser mais do que pontualmente, se você atrai um público que vai ficar 3, 4 dias, e aí ele consome nas barracas de praia, consome nos supermercados, consome do próprio posto de gasolina, abastecendo o carro ou a moto com que veio, e você tem uma cadeia produtiva do turismo sendo trabalhada, maximizando tudo isso, né? E não de uma forma pontual com quem está ali naquele local onde está acontecendo aquilo. E aí muitas vezes gera uma sensação ou um resultado que provoca uma análise equivocada do gestor, né? Ou do próprio prefeito, que é comum você conversar com o prefeito e ele fala, não, turismo é só gasto. O turismo mal trabalhado é gasto, porque envolve, né, toda a estrutura, toda a contratação de banda, e não gera esse resultado na toda a cadeia produtiva do turismo, não gera esse retorno positivo para o município. Então provoca essa sensação, às vezes, que a hora que você vai conversar, não estou podendo gastar. É comum você chegar, né, não especificamente aqui no Prado,
mas é comum você chegar num determinado município com a consultoria, o secretário às vezes está super entusiasmado e a hora que a gente senta para conversar com o prefeito, ele fala, não estou podendo gastar com o turismo. Puxa vida, mas turismo é retorno financeiro, é retorno social, é retorno de infraestrutura que você pode buscar no próprio Ministério do Turismo, na Secretaria de Turismo do Estado, recursos para fazer obras de infraestrutura. É retorno de ganho para todo o município, né? E para toda a sociedade. Então é legal ver que a pesquisa se baseia nos meios de hospedagem como ponto de partida para desenvolver toda essa cadeia produtiva, porque quanto mais tempo o turista permanecer na cidade, mais ele oxigena a economia local. A metodologia empregada nessa pesquisa e as pesquisas semelhantes, elas são consagradas na literatura especializada, né? Isso vem de muitos anos. O estudo de aglomeração é da década de 50. Iserce, lá no Velho Continente, criou essa metodologia em 1956 e ela é utilizada por vários institutos de pesquisas em várias partes do mundo para ver como as aglomerações produtivas se desenvolvem, se elas crescem, se elas estão adensadas ou não. Então são metodologias que olham ao longo do tempo o comportamento de uma atividade econômica. E eu quero deixar aqui meus agradecimentos. Eu sei que o horário vai estourar já. Um grande abraço para todos e muito obrigado pela oportunidade. Professor, eu que agradeço, e o senhor falando de aglomeração, eu já convido o senhor para a gente bater um papo para depois falar sobre turismo de massa. Perfeito. Né? E o que isso tem de positivo e o quanto tem de negativo, né? E normalmente os pontos negativos são maiores do que os positivos. Mas, enfim, já fica o convite para a gente bater um papo e falar sobre questão de turismo de massa. Agradecendo o Francisco aí por estar com a gente aqui até agora, já com o horário, né, estourado aqui. Vamos correndo aqui e quinta-feira que vem estaremos de volta aqui com vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aqui do Instagram que estão e que vão acompanhar a gente nessa gravação que vai ficar disponível aqui. Um grande abraço e até a próxima. Bem-vindo à Prado FM.